um caso prático, um caso real de um comércio varejista analisado sobre a ótica da reforma. E aqui eu vou mostrar para vocês como que você faz esse mapeamento para o cliente e como isso gera valor, tá bom? Tá, olha aqui, pessoal. Esse daqui é um mapeamento da reforma. Uma planilha cheia de números, meu Deus. O que significa isso? Vou explicar para vocês. Aqui, a gente fez um mapeamento para o cliente com base nas obrigações acessórias dele. Então, vou falar alguns dados do cliente. É um cliente varejista, é um cliente do varejista, é um cliente do lucro presumido atualmente. E aí, no lucro presumido, ele vai entrar na não cumulatividade, sendo que antes ele estava ali só apurando tributos na saída. Então, ele vai ter que ter uma reeducação ali dentro da empresa dele para ele conseguir apurar esses créditos. Aqui a gente fez a simulação com base em dados reais do cliente. Então, como ele é um cliente do lucro presumido e ele enviava a FD contribuições dele, que é onde apura o PIS e COFINS, de uma forma consolidada, porque quem é do lucro presumido, ele pode enviar FD contribuições pelo bloco F550, que é onde você lança lá uma linhazinha só falando quanto você faturou no mês e o seu imposto. Você não precisa lançar item a item. Algumas empresas lançam item a item, mas não é obrigatório. Então, esse cliente ele fazia isso, ele enviava pelo F550. Então, a gente não tinha informação item a item dele. Aí eu tenho uma outra obrigação dele, que é o SPED fiscal. O SPED fiscal, ele lança todas as notas de entrada e todas as notas de saída. Então, já tem uma base maior. Você entende que quando eu vou fazer o mapeamento da reforma, eu tenho que entender de onde eu vou buscar essa informação. E aí eu preciso entender as obrigações acessórias ali do meu cliente para mim conseguir saber de onde é mais seguro eu pegar essa informação, onde vai estar mais completo. Então, no SPED fiscal, via de regra, a empresa ela precisa declarar todas as notas de entrada e todas as notas de saída. Ele é como se fosse um livro fiscal. Então, ele é um livro de entradas, um livro de saída, e ali contém a apuração do ICMS e do IPI, mas tem todas as notas. Então, ele é uma fonte de dados mais segura para esse cliente do que a FD Contribuições, que ele estava enviando de uma forma consolidada e eu não conseguia ali ter uma visão clara dos itens que ele estava tributando, não tributando, porque ele é uma apuração fechada. E a gente tem, só que aí eu esbarro numa outra questão. No SPED fiscal do meu cliente, não aparecem os itens de saída. E então, ele aparece lá que eu vendi, aparece a nota, o valor da nota, mas também não aparece os itens. Aonde que eu vou conseguir esses itens? Na nota fiscal. Então, eu obrigatoriamente, para fazer esse mapeamento para esse cliente, com base nos dados dele, a gente pega SPED fiscal, onde eu vou ter todas as entradas e todas as saídas, mas as minhas saídas não têm item. Então, eu preciso dos itens. Aonde eu busco o item? No XML da nota fiscal. Então, todo esse mapeamento aqui, ele foi feito com base nessas informações. SPED fiscal e XML de saída combinados, porque cada um tinha um pouco da informação que eu precisava, dos últimos 12 meses. E por que eu peguei os últimos 12 meses? Porque eu gosto sempre de analisar um ano completo, porque caso o cliente tenha algum período de saldo, em algum período do ano ele vende mais, em outro período do ano ele vende menos, a gente consegue, num período de 12 meses, pegar todos esses picos. Então, de repente, no mês ele vende pouco, mas ele compra muito, então ele gera muito crédito e ele gera pouco débito. Mas no outro mês ele vendeu muito e não comprou nada. Acontece muito no setor de varejo isso na época de datas comemorativas. Por exemplo, Natal. Vamos colocar o exemplo aqui de uma loja de roupa. No Natal, elas fazem o estoque para o Natal antes do Natal. Então, ela compra ali alguns meses antes, ela faz muitas compras para já deixar esse estoque cheio, para chegar ali em dezembro, que é uma época sazonal, uma época que o faturamento da empresa explode, ela vender muito, mas nesse dezembro, ela praticamente não tem compras. Então, ela vai ter muito faturamento, muito débito e pouco crédito. Entendeu? Então, por isso que vocês não é aconselhável você pegar um mês isolado. Então, teria que ser um mês muito equilibrado da empresa para você conseguir fazer essa análise. Então, eu sempre gosto de fazer essa análise mais completa, puxando ali para 12 meses, porque eu consigo pegar todos esses picos de faturamento da empresa. E atualmente, como que a gente está fazendo? Nesse caso, esse cliente, a gente pegou o mês fechado de 2024. Então, eu peguei desde janeiro até dezembro de 2024 para a gente fazer essa análise. E aí a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui de valor contábil, em 2025, então esse aqui é um projetado agora que a gente faz antes de reforma. 2025, a reforma ainda não está valendo. Então, eu tenho ali um valor de 6.440.000 que o meu cliente vendeu no ano. Vocês podem ver que esse é um cliente pequeno, é um cliente que recém saiu do Simples Nacional, e ele está lá no lucro presumido. E ele vai ser completamente impactado pela reforma tributária. A gente sabe que clientes pequenos, eles têm uma cultura de organização administrativa muito deficitária, tá?
E aí, a gente entra nesse esse perfil de cliente, ele é um perfil de cliente muito bom para oferecer essa questão do mapa da reforma, porque eles realmente precisam, vai fazer muita diferença para eles, porque eles vão ter muita demanda, eles não sabem como lidar com tudo isso. A Márcia está perguntando aqui como que a gente baixa XML de saídas, tem algum programa, se é solicitado para a empresa. Márcia, tem algumas formas. A solicitação para a empresa é a forma mais fácil, porque a empresa ela vai ter ali a questão do sistema de informação que ela usa, então ela pode ir lá no sistema de informação dela e baixar e te enviar. Mas vamos supor que seja uma empresa que não tem, mudou de sistema, já aconteceu isso comigo, já peguei clientes assim. Aí a gente tem alguns sistemas no mercado que fazem a baixa desses XMLs. Só que normalmente tem um custo, quando você vai solicitar de um período grande. O que não tem custo é de 90 dias. Os últimos 90 dias você consegue baixar sem custo. Mas quando é período maior, ele vai ter um custo. Ele não é um custo muito alto, mas tem. E também tem a questão de algumas Cefaz, você consegue baixar direto da Cefaz. Aqui no Rio, a gente consegue baixar. Tem o portal do Fiscofácil, que com o certificado da empresa eu consigo ir lá e solicitar todos os XMLs, eu consigo fazer a baixa, e aí eu não preciso nem solicitar ao cliente e nem solicitar, fazer com algum sistema que tenha custo, tá? Então tem que ver aonde o cliente está, se o estado dele é possível fazer isso. Aqui no Rio é. Então, se tiver alguém do Rio e não tem essa informação, já fica sabendo que no Rio é possível, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem esse valor aqui de faturamento dele. A gente manteve estável o faturamento até 2033, tá? O faturamento ele se manteve estável. E aí, o que acontece? O faturamento ele se manteve estável aqui até 2033, então 6 milhões. A gente manteve por quê? Porque eu preciso manter uma variável estática. Uma variável eu preciso manter estática para fazer essa comparação. A gente manteve o faturamento. E aí a gente vem variando o tributo. Então, aqui em 2025, ele teve o quê? Esses tributos aqui destacados nas obrigações acessórias dele como tributados. Esse cliente é um cliente do regime de autopeças. Então, a saída dele, praticamente 50% ou mais da saída deles, é monofásico de PIS e COFINS. Então, ele está ali num regime que ele não tributa PIS e COFINS na saída, tá? E aí, por isso que a tributação dele era 5,90. Por quê? Porque ele vendia, mas essa tributação do monofásico, ela não incidia sobre a operação dele ali na revenda. Ela incidia lá na indústria, mas aqui a gente está falando de uma revenda, então ele não tinha essa tributação. Então, ele estava pagando isso aqui de ICMS, 147 mil, 41 mil de PIS e 191 mil de COFINS no mês. No ano, na verdade, né? Que a gente analisou 12 meses. Quando a gente vai para o cenário de 2026, o que acontece? O PIS e COFINS dele aqui, ó, ele tributa, mas ele tributa 99% da alíquota. Então, ele não vai tributar 100%. Aqui a gente já começa a transição. Então, onde que foi parar esse 1% aqui do PIS e COFINS que não está sendo tributado? Ele virou aqui, ó, IBS-CBS. Então, se eu somo a alíquota aqui do IBS-CBS em 2026, dá 1%. Vai ser uma alíquota pequenininha, de 1%. Que vai sair daqui do PIS e COFINS, que a gente vai tributar 1% a menos. Então, de todo o tributo do PIS e COFINS que a gente vai ter em 2026, eu vou ter só 99%, porque 1% vai ser IBS-CBS. Só que o IBS-CBS tem que estar destacado certinho na nota fiscal, separadinho. O ICMS, em 2026, ele continua intacto. Ó. 100% do ICMS continua rodando normal, o ICMS não muda. Aí a gente já vai para uma carga tributária aqui de 5,87 no imposto atual e a gente vai para 1% dos impostos da reforma. A gente subiu a carga. Ó, aqui eu comecei com 5,90, aqui eu já estou indo para 6,87. Já subiu um pouquinho os débitos dele. Eu vou para 2027, continuo aqui pagando. O PIS e COFINS já não existe mais, foi substituído integralmente pela CBS. E a IBS continua nos 0,1%. E aí, aqui. E eu tava triste. Aqui, a gente já sobe um pouco mais a carga. Olha aqui, ele já vai para 10%. 11%, né? 11% de carga tributária somado. O que eu pago atualmente, o ICMS que continua normal, mais o novo tributo. E a gente vai progredindo, ó. Vai progredindo. 2028 a gente continua a mesma coisa. Então, 2027 e 2028 ele não muda. As alíquotas de BS-CBS continua tudo igual. E aqui em 2029 a gente já começa a entrar na transição do ICMS. Então, o ICMS ele já para de ser 100%, ele começa a ser 90%. Diminui 10% do meu ICMS. Mas sobe o meu IBS 10%. Então, você vê que é bem equilibrada a transição. Eu tiro 1% de uma coisa, boto 1% na outra. Tiro 10% de um, boto 10% no outro. Só que como o mecanismo de apuração muda, a carga tributária aumenta.
Então, se eu fosse pegar uma empresa eu até fiz essa simulação ontem. Se eu pegar uma empresa, supondo que a empresa seja 100% tributada, quando eu aplico a carga tributária atual, considerando que ela tributa 100%, e eu aplico a carga tributária nova, dá uma diferença muito pequena. Mas não é aí que está o problema. O problema está no mecanismo de apuração que gera crédito, que não gera, tributos que tem isenção, que não tem. E aí é isso que começa a deixar a simulação complexa. Então, a gente vem vindo. 2029 começa a transição, aí o ICMS já cai para 80%, até a gente chegar aqui em 2033, onde a gente vai ter 0% dos tributos atuais e 26,12% de impostos da reforma. Importante eu falar, aqui a gente ainda está usando alíquotas padrão. Então, a gente está usando como base 18% de IBS e 9% de CBS, tá? Então, essas são as alíquotas padrão que a gente está usando. Conforme a reforma tributária for saindo as alíquotas aí estaduais, a alíquota realmente válida, a gente vai conseguir fazer uma simulação com as alíquotas. A gente só altera, na verdade, a simulação com a alíquota válida. Mas a gente está usando essas aproximadas, que são especulativas, na verdade, mas que são muito próximos do que vai ocorrer, para a gente conseguir fazer todas essas simulações. Então, quando chegar aqui em 2033, a empresa faturando os mesmos 6.440.000, ela está pagando 1.682.000 de tributos, sendo que aqui em 2025 ela pagou 380 mil. Tá? Isso aqui a gente está falando dos débitos. Mas ela vai ter créditos também. Então, lembra que na reforma tributária, a não cumulatividade ela é plena. Então, aqui nos créditos tributários, a gente também pegou das mesmas fontes de dados que eu comentei no começo. E aí a gente começa a calcular aqui com base no que ele comprou. Só que, com base no que ele comprou. 2025, a gente não tem crédito de PIS e COFINS. Por quê? Porque a empresa era do lucro presumido. Então, não vou ter crédito aqui calculado. Ele calculou só 10 mil reais aqui de crédito de ICMS. Mas ele não tinha nada aqui de PIS e COFINS calculado. Em 2026, aqui a gente já começa a transição para o IBS-CBS no crédito também. Então, proporcionalmente, na mesma proporção que eu calculo o crédito do débito do IBS-CBS aqui na saída, eu calculo também o crédito do IBS-CBS na entrada, tá bom? E aí, a gente vem vindo aqui para 2027, mesmo raciocínio, 2028, até chegar em 2033, onde eu não vou ter mais nem o tributo atual, eu vou ter apenas IBS e CBS incidindo, e aí a gente faz o mecanismo de débito e crédito. O débito e crédito eu vou ter aqui 560 mil de CBS com 187 mil de crédito e 1.121 de IBS com 374 mil de crédito. A gente chega nesse demonstrativo aqui de débitos menos créditos, onde a empresa vai ter uma carga tributária final, em 2033, de 17,39%. E aqui, a gente está falando de 5,74% no início para 17,39% no final. Então, é um aumento tributário de 12%. Um aumento muito grande. Eu fiz uma segunda simulação. Por quê? Aí vocês lembram que quando eu estava explanando ali para vocês sobre a importância da gente fiscalizar os nossos fornecedores? Por que é tão importante a gente fiscalizar os fornecedores? Porque o fornecedor, ele vai me dar crédito ou não. Então, fornecedores do Simples Nacional, não é que eles não vão gerar crédito, eles vão gerar, só que eles vão gerar referente à parcela do ICMS que está dentro do DAS. Então, é muito pequeno o crédito. Vamos supor que eu compro de um fornecedor do ICMS, do Simples Nacional, que ele tributa 6% na venda, 4% na venda, 13% que seja. Só que dentro desses 13% dele tá todos os tributos. Então, ele tem imposto de renda, contribuição social, INSS, ICMS, PIS, COFINS, tá tudo ali dentro. E aí vai estar o IBS e o CBS também. Aí vai sair os tributos antigos, vai entrar os novos, mas o que vai me gerar crédito? Só a parcelinha do DAS dele, que for referente ao IBS e ao CBS. Então, vai ser muito pequeno o crédito que ele vai me gerar. Então, difícil de calcular, porque cada fornecedor ele vai estar dentro de uma alíquota do Simples, de uma faixa do Simples, coisa que a gente não tem acesso, a gente não consegue saber. O meu fornecedor é do Simples, eu só consigo saber. Tá lá uma consulta pública, tem no site, consulta Simples, bota o CNPJ dele lá, eu sei que é do Simples. Na própria nota fiscal que ele me emite, eu sei que ele é do Simples. Mas eu não sei qual é a faixa de faturamento dele. E a legislação até fala lá, para a regra do ICMS, que tem que falar nas informações complementares quanto que é o crédito possível. Mas, na prática, a gente que trabalha com a prática há muito tempo, a gente sabe que não existe isso, ninguém informa, é muito difícil você encontrar uma nota fiscal feita corretamente. Então, o desafio dos fornecedores do Simples Nacional e das empresas também
do Simples que vendem para outras empresas é se manter competitivo no mercado. Porque como eu vendo para outra empresa, eu corro um risco muito grande da outra empresa não querer comprar mais de mim, porque eu simplesmente não vou gerar crédito tributário suficiente para ela. E aí, nesse cliente aqui, a gente conseguiu ver isso muito claramente. Eu vou mostrar, vou abrir aqui uma outra simulação, então vocês gravam esse número aqui, ó. Nessa simulação, a gente fez com dados reais dele, considerando o regime tributário dos fornecedores dele, o regime tributário real, e a gente teve um aumento aqui na carga tributária ao longo do tempo de 5,74 para 17,39. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra simulação que eu fiz, considerando se ele não comprar de fornecedor do Simples Nacional. Como é que muda a situação? Ó, aí eu fiz essa segunda simulação, onde a gente manteve todos os dados estáveis. A única coisa que a gente mudou foi os fornecedores. Então, aqui eu tenho uma tabela de fornecedores. Olha aqui para vocês terem uma noção. Essa aqui a gente colocou tudo como se fosse lucro presumido. Porque lucro presumido e lucro real ele não vai mudar. Então, sendo lucro presumido ou sendo lucro real, ele vai me gerar crédito. Então, eu coloquei simulando como se todos os fornecedores fossem lucro presumido, só para a gente conseguir entender se 100% das minhas compras gerarem crédito, quanto que ele vai pagar de imposto. E aí, fazendo a mesma simulação, só com essa variável, a carga tributária dele caiu para 13,63. Então, a gente teve aqui 4% de redução da carga tributária só trocando o regime tributário do fornecedor. Então, quando eu digo que o monitoramento dos fornecedores, a empresa ter essa noção que ela compra de um, compra do outro, se ela compra desse, compra daquele, ela vai ser primordial para as coisas funcionarem do jeito que tem que funcionar, tá? Quando eu venho aqui, então, esse ranking aqui de fornecedores, ele vem por, a gente coloca aqui por grandeza, né? Então, 12% de todas as compras, ele compra desse fornecedor que é do lucro presumido. Então, ele poderia comprar do lucro real, do Simples Nacional. E aí ele ia ter 12% das compras dele sem estar gerando crédito. Então, com uma tabela dessa aqui de ranking de fornecedor, você consegue ter uma noção que, ó, esses 12 primeiros clientes aqui, fornecedores, eles representam 60% da minha compra. Já imaginou se todos eles fossem Simples Nacional? Eu ia ter 60% de todas as minhas compras sem crédito. Então, esses insights aqui, eles precisam ser levados para o cliente. Outra coisa que precisa ser levada para o cliente, produto a produto, olha aqui. A gente mapeia também no mapeamento da reforma todos os itens que o cliente vende, a NCM, e aqui eu trago se ele tem uma redução de alíquota na reforma tributária ou não. Então, ele vai saber ali. Aqui, ó, conforme eu disse para vocês, a gente usou a alíquota padrão de 9% da CBS e 18% do IBS, mas a gente tem aqui a redução de NCM por NCM. Então, eu sei que essa placa aqui, ó, de conversor, quando o meu cliente vender ela, ele vai ter, a alíquota dele vai ser 60%. Não vai ser 100%, que é 9,18, ela vai ter uma redução de 60%. E aqui a gente traz também a base legal, item 10 do anexo, do anexo 9 da Lei Complementar 214 de 2025. Então, isso aqui, para que serve isso aqui? Para duas coisas. Primeiro, o cliente vai saber quais produtos ele vai pagar mais tributos, qual ele vai pagar menos. Segundo, ele pode usar essa tabela aqui como um insumo para ele parametrizar o sistema de informação dele, onde ele emite as notas, para ele conseguir emitir as notas corretamente. Então, aqui a gente passa para ele toda a tributação da cadeia dele de tributação, para ele conseguir ter esse panorama geral aqui. A Vanessa perguntou, vocês mapeiam os produtos de entrada? Então, nesse mapeamento aqui, a gente não mapeou os produtos de entrada. A gente mapeou os da saída. Por quê? Porque o das entradas, ele terá que... Ai, gente, fugiu. O da entrada, ele vai ter que ter o crédito destacado na nota fiscal do fornecedor. Então, aqui a gente está falando de um mapeamento antes da reforma. Então, é um mapeamento pré-reforma, ainda não tem nada na nota fiscal do fornecedor referente à IBS-CBS. Mas a partir de 2026, que já começa o teste, já começa a ter destaque, a gente já começa a ter que fazer esse mapeamento de entrada para a gente conseguir ver se o meu fornecedor está destacando o imposto certinho para me gerar crédito. Porque, além de tudo, o meu fornecedor não vai me gerar crédito, mesmo que ele seja do lucro real presumido, se ele não emitir a nota fiscal dele corretamente. Entendeu? Pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês quiserem, eu vou responder essa questão no chat, mas eu vou abrir o microfone, se vocês quiserem perguntar também, falar, só levantar a mão, que eu libero vocês para perguntar. Mas eu tenho perguntas aqui no chat. Então, essa do mapeio dos produtos de entrada eu já respondi, Vanessa. Aí eu tenho aqui. Mas será que o valor do crédito realmente compensou financeiramente para o cliente? Afinal, mesmo que ele tenha obtido crédito, será que o desembolso efetivo ao pagar o serviço da mercadoria trouxe vantagem real? Então, Almir, todas essas questões, elas precisam ser analisadas no detalhe, entendeu? Porque o que é uma realidade hoje? Uma realidade é, as empresas do Simples Nacional que vendem para empresas, se elas vão perder a competitividade.
E talvez elas vão ter que arcar com a carga tributária. E aí, cada empresa analisando a sua própria empresa, entendeu? Pode ser que o empresário ele consiga absorver esse custo, pode ser que ele tenha que repassar. E aí, vai ser uma coisa de mercado ali. A gente vai ter que ir analisando ao longo do tempo para saber se isso compensa ou não. E fornecedor a fornecedor, compra a compra. Essa redução acumulativa com a redução por segmento, exemplo, lá nos restaurantes, seria redução de segmento mais redução do produto quando houver. Então, nos restaurantes, ele vai funcionar da seguinte forma: ele vai ter uma redução de 60% dos produtos fabricados pelo estabelecimento. Então, eu estou falando aqui de refeição, que ela é o próprio restaurante que faz, que produz, e bebidas não alcoólicas. Então, sucos, basicamente, sucos. Esses dois produtos, eles vão ter uma redução de 60%. Mas, outros produtos que ele vai revender, entra na tributação da revenda. Não entra como redução, entendeu? Então, a redução ela vai ser nesse sentido. Refeições feitas e questão de bebidas feitas pelo estabelecimento. Agora, vamos supor que eu comprei um brownie. Tem, né? Você tá lá no restaurante, aí tem aqueles brownie que fica em cima do balcão. Não foi você que produziu, você comprou e está revendendo. É comida, é artesanal, foi uma senhora que fez, é artesanal, mas é uma revenda. Então, nesse caso, não entra na redução do restaurante, que vai entrar é só feita no estabelecimento. E aí, acaba não acumulando, por quê? Porque essa redução de alíquota ela não abrange esse tipo de produto, entendeu? Então, ele vai abranger só lá no regime especial de restaurante. Haverá alguma hipótese de tomada de crédito nas aquisições de mercadorias da empresa do Simples Nacional? Aquilo que eu falei, vai haver tomada de crédito do Simples Nacional na parcela do IBS-CBS dentro da alíquota do Simples. Então, não vai ter na alíquota integral. Igual hoje é no PIS e COFINS. Eu comprei de uma empresa do Simples, ele pagou o DAS, mas eu aplico o crédito a 9,25. Entendeu? Não existe isso mais no IBS-CBS. O seu crédito ele será limitado ao valor que o seu fornecedor pagou de imposto. Tá bom? Então, essa é a possibilidade de crédito na aquisição de mercadoria do Simples Nacional. Tá, vamos lá. O que esse caso mostra para nós, profissionais tributários? Ele mostra que o empresário ele não enxerga os impactos se você não mostrar. Então, é nosso papel, enquanto profissionais tributários, fazer esse demonstrativo e levar para o empresário verificar. Tá bom? O diagnóstico técnico é um serviço vendável. E as simulações baseadas em dados reais, elas são inegáveis. E cada SPED é um mapa de faturamento esperado a ser lido, tá bom? Esperando ser lido. E aí a gente vem para a pergunta da vez, né? Quanto tempo leva para fazer tudo isso? Manualmente seriam dias de trabalho, mas tudo isso que você viu até aqui foi gerado em minutos. Então a gente desenvolveu uma ferramenta que faz todo esse cálculo que eu demonstrei para vocês, com base nas obrigações acessórias do cliente, que é a nossa calculadora da reforma tributária. Eu, né, Camila, tributarista, já me apresentei no começo, que sou parte do grupo Texa, onde a gente tem consultoria, a gente tem também a Tex Academy, onde a gente traz treinamentos. A gente desenvolveu em parceria com o Leonardo, que é o fiscal programador, acredito que muitos de vocês estão aqui conhecem ele. Então, em parceria, a gente se uniu e a gente desenvolveu a calculadora da reforma tributária, que traz toda essa análise que a gente demonstrou aqui para vocês, tá? E é muito rápido, esse cliente a gente faz, tipo assim, muito rapidinho, é questão de minutos mesmo, e o que facilita muito a nossa vida, porque aí a gente entra com um insumo que só a gente tem, que é a inteligência em analisar esses dados, mas o demonstrativo em si ele já vem prontinho para você. Tudo certo então, pessoal? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui.